Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre planilhas e listas, que vai facilitar exatamente a gente fazer uma organização financeira que é muito necessário para nós. Para isso, gente, eu vou propor que vocês peguem, por exemplo, quem está com um celular ou com computador, esteja à mão, porque a gente vai utilizar e vai fazer passo a passo como que você pode utilizar uma planilha para organizar o seu orçamento. Então vamos lá então? Então nós vamos trabalhar nessa aula, retomar os termos do planejamento de orçamentário, conhecer formas de planejar o orçamento utilizando planilhas e elaborar um planejamento do orçamento utilizando a planilhas do Google Docs, né? Uma planilha que a gente tem já no nosso portfólio, que a gente já conhece, né? Que você, quem não tem ainda baixado, você pode baixar no seu celular o aplicativo de planilha e utilizar, ou utilizar dentro do pacote que você já conhece do Google, que a gente já trabalha há bastante tempo no estado. Então vamos lá, definindo receitas e despesas que são fundamentais. As receitas é tudo aquilo que a gente ganha, não é verdade? Tudo que entra, sendo ele fixo ou variável. Já as despesas compreendem todos os gastos, por exemplo, aluguel, mensalidade, impostos, etc. Então, definindo agora a separação que é fundamental das receitas fixas, que são aquelas que a gente recebe todos os meses um valor. Então, o salário é considerado uma receita fixa, né? Receitas variáveis são aqueles valores que a gente recebe como compensação pelo nosso trabalho, mas que elas variam de mês a mês. Por exemplo, um empregado que trabalha na área de vendas e recebe comissões sobre as vendas. Num mês ele vende muito mais, então ele recebe mais comissão. No outro mês ele recebe menos comissão. Por isso a gente chama que está dentro das rendas variáveis. E nas despesas acontece a mesma coisa? Sim, nós vamos ter as despesas fixas, que aquele valor se repete todos os meses, por exemplo, como o aluguel, né? É um exemplo bastante grande. A mensalidade da academia é sempre o mesmo valor. E temos as despesas variáveis, por exemplo, a luz. A luz a gente não paga o mesmo valor todo mês. A luz depende do quê? Do consumo que eu vou ter mensal. Então ela é uma despesa variável. Num mês eu pago mais, no outro menos e assim sucessivamente. Tem outras contas que acontecem da mesma maneira, como conta de água, né? E também existem as despesas sazonais, aquelas que nós vamos ter que pagar uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, por exemplo, com o imposto do carro, né? O imposto do carro posso pagar em uma vez ou 5 vezes do ano, depende da divisão que é feita, né? Então, isso são exemplos de despesas sazonais. E tem as despesas eventuais, aquelas despesas que acontecem e às vezes a gente não tem planejado. Por exemplo, o carro quebrou, você precisa consertar, ela vai ser uma despesa sazonal. Ou seja, despesas eventuais, na verdade. Eventuais é aquela que não entra dentro das sazonais, nem das variáveis e nem das fixas. Para a gente organizar tudo isso, nós podemos fazer em papel, né, em caderneta, usando um papel, uma tabela, mas a maneira mais prática hoje em dia é a gente utilizar uma planilha, que você pode utilizar no computador, no tablet ou no seu smartphone, o que você achar mais fácil. E há várias opções que você pode fazer sobre isso, né? Então vamos praticar um pouquinho. Aqui nós temos, Elias trabalha como vendedor de imóveis e Carmen, sua esposa, vende cosméticos. Juntos eles decidiram elaborar um planejamento orçamentário familiar utilizando uma planilha. Elias recebe um salário fixo de R$ 2.300, Carmen um salário fixo de R$ 1.800. Todo mês eles recebem receitas variáveis, fazendo hora extra ou recebendo um bônus do trabalho. Primeiro, para a gente fazer toda essa organização, a gente vai utilizar uma planilha. Mas o que é uma planilha? Planilha é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados.
Na imagem a gente tem aqui a tela de um celular do aplicativo do Google Planilhas. Cada quadrinho da planilha é uma célula e cada célula tem um endereço. Por exemplo, B3 está na coluna B e na linha 3. Então vamos olhar aqui a figura que nós temos do lado. Vocês vejam que tem linhas que são numeradas de 1, aqui está mostrando até 21, mas ela pode ir indefinidamente essas linhas aqui. As colunas aqui são nomeadas por uma letra do alfabeto. Aqui está aparecendo só até a D, mas elas podem ser infinitas, né? Por exemplo, terminou o alfabeto e vai começar A1, depois B1 e assim sucessivamente. Mas aqui a gente já tem a primeira visão do que nós temos. Então nós temos as colunas e as linhas. Como eu falei ali, a localização, a B3 está aqui, ou seja, ela está na coluna B e na linha 13. Então eu localizei aqui esta célula, aonde a gente vai colocar os dados que me interessam. Pode ser um dado numérico ou também um dado qualitativo, o que significa uma determinada célula. Vejam aqui agora, e agora quem está com o celular e já está baixado o aplicativo do Google Tabelas, vai poder fazer junto com a gente. É a nossa tarefinha de hoje. Então vejam que aqui eu tenho na A2 foi colocado o salário do Elias, no A3 o salário da Carmen e aqui no A4 total. Nestas demais aqui é onde eu vou digitar os valores que eu tenho. Por exemplo, B2 eu vou colocar o salário do Elias, na B3 o salário da Carmen e na B4 o resultado da soma dos dois salários. Embaixo está exatamente as rendas variáveis, hora extra, venda de cosméticos e o total. E depois nós vamos fazer o total das receitas. Tranquilo? Então vamos lá. Então aqui já está, ó, uma tabela, tudo que a gente vai fazer do nosso orçamento familiar. Então para começar, o casal entrou lá no link sheetsgoogle.com, né? E vão iniciar a tabela, já que eles estão fazendo pelo computador. Quem está fazendo pelo aplicativo, baixa o Planilha Google em seu smartphone ou Android, tanto faz o iOS ou Android, e depois nós vamos seguir essas instruções para construir exatamente esse nosso orçamento. Então vamos começar. Então a gente vai combinar o seguinte, gente. Eu vou fazer 3 passos e vou dar um tempinho para vocês resolverem esses 3 passos. Depois mais 3 passos e assim sucessivamente. Então, quem abriu a planilha no computador, ok, a planilha está lá. Quem abriu no celular, vamos lá, como que a gente vai? No celular é melhor deixar na forma retrato, né? Que é na forma de paisagem, que vai ficar mais fácil vocês fazerem. Então, abri a planilha. Então, ó, no celular, clique sobre a célula D4 e digite, tá? Então, aqui a gente fez aqui, colocamos ali as receitas e as fixas aqui. Então, B4, ó, daí eu coloquei, numa aqui eu coloquei salário de Elias, salário da Carmen e digitei total. Essa parte é mais burocrática de como a gente fazer isso daqui, tranquilo? Daí aqui tem o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e assim sucessivamente. Para digitar aqui o valor do salário de Elias é fácil, né? Voltando aqui, o salário de Elias é 2.300, eu digito 2.300. No salário da Carmen, 1.800. Mas como é que eu vou fazer a soma? Aqui digitar é fácil, né? É como se fosse uma tabela, eu vou digitando. Mas como é que eu vou fazer esta daqui que está no D4, ó, a localização D4? Eu vou escrever como está aqui no slide, ó. Soma. Quem que eu vou somar? Esta célula que chama D2, tá? E 2 pontos e a célula D3. Por que o 2 pontos? Porque eu posso simplesmente vir, por exemplo, se eu estou no computador, selecionar esses 2 valores, ele vai fazer automaticamente. Fechei o parênteses, escrevi soma, porque eu estou fazendo esse mais esse. Tranquilo? Tem outras maneiras de fazer? Tem, pessoal, mas dessa maneira vai dar certo em qualquer dispositivo. Tranquilo?
Bem, já fizemos o passo 1, agora vamos fazer aqui o passo 2, tá? O passo 1 que a gente já fez, o passo 1 que já era agrupar todas lá, o 2 era fazer a soma. Agora vamos fazer o passo 3. Depois de calcular o total das receitas fixas em todos os meses, utilizando a fórmula do passo 2, selecionamos a D4 e clicamos a guia de autopreenchimentos e arrastamos até a coluna correspondente ao mês de dezembro. O que quer dizer tudo isso, gente? É muito simples. Se eu vier no cantinho da coluna aqui, segurar, eu posso puxar para cá e levar até o mês que eu quiser, até dezembro, por exemplo. Eu não vou precisar colocar igual, escrever soma, daí pegar aqui, selecionar até aqui para fazer essa, depois essa, depois essa. Eu vou conseguir já deixar a planilha programada para o ano inteiro. Então, por isso que a planilha facilita muito a nossa vida, não é verdade? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem esses 3 passos para colocar todas as receitas fixas aqui do Elias e da Carmen. Um instantinho, já voltamos a conferir. Tranquilo, gente? Ai, não é tranquilo, professor. Estamos, primeira vez, dá um pouquinho de dificuldade. Se errar, tem uma vantagem. Na planilha é só começar a pagar o que você errou e fazer de novo. Se você está com dúvida, coloca lá 2 mais 2 e vê se a soma dá o 4. Tranquilo? Vamos à frente, então. Então, o próximo passo, repetindo o passo 2 e 3, preenchemos a planilha com as formas correspondentes ao total das receitas variáveis. Ou seja, eu vou colocar aqui minhas receitas variáveis, a hora extra, a hora de cosmético e o total. Eu vou fazer essa total igual a gente fez. E depois eu vou arrastar até o mês que eu quiser lá de dezembro. Tranquilo? E daí eu vou fazer a somatória daí do quê? Das receitas. Então aqui eu vou fazer a soma, olha aqui a soma, vou escrever igual, soma aqui das receitas e vou somar quem? Essa nossa célula com aquela ali. Ou seja, eu vou ter que ver qual é essa daqui. É a D8 mais a D4, que daí não dá para arrastar, porque eu quero só 2 valores e vai dar o total da minha receita. Depois que eu fizer isso, eu venho no cantinho e puxo todas as demais. Tudo bem? Vamos à frente, como a gente combinou, 3 passos por vez. É isso que eu acabei de falar aqui, o total da receita. Nós vamos pegar D4 e D8, que vai dar a D9, que é o passo anterior, era a amarela que a gente já tinha feito. E agora o passo 6, nós vamos, depois de calcular o total das receitas dos outros meses, utilizando a mesma forma do passo anterior, vamos selecionar a D9, clicamos no guia de autopreenchimento, que é trazer até lá o final, até o mês de dezembro. Tranquilo? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos a conferir.
Tenho certeza que teve dificuldade, mas calma, pessoal. Vamos lá. Próximo passo. Então agora o 7 aqui. Nós vamos repetir agora a mesma coisa, mas agora para as despesas fixas. Então, primeira coisa, vou colocar quais são as nossas despesas, daí eu vou colocar igual, soma, seleciono as três, né? Se eu não conseguir selecionar, que estou no celular, eu escrevo D11, nesse caso, 2 pontos, D13, que é esse daqui, fecho parênteses, dou Enter. Venho aqui, vou selecionar até o final para copiar para os demais. Depois aqui, eu vou fazer a soma, a porcentagem da receita. Então, vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, vamos lá. Terminei esse passo, já está uma visão maior aqui, tranquilo? E agora vamos fazer o passo 8, que é calcular a porcentagem aqui. Para calcular a porcentagem das despesas em relação às receitas, eu vou digitar aqui na porcentagem igual. Vou colocar lá D14 dividido por D9. Esse vezes nós vamos usar o asterisco. Vezes 100. Fecho parênteses, vou usar esse símbolozinho aqui, que é como se fosse o E, né, comercial, entre aspas, o sinal de porcentagem, exatamente o que está destacado aqui nesse lado. E vou fazer o Enter e ele vai calcular a porcentagem em relação à receita que eu tenho. Vou segurar aqui, trazer até o final e eu vou copiar para as outras células, tranquilo? E é exatamente isso que eu vou lá. Como eu não coloco, se vocês já colocaram aqueles valores que eu mostrei lá, ele não vai aparecer nada. Se eu não coloquei nenhum valor, ele vai aparecer esse símbolo aqui, a hashtag dividido por 0, sinal de interrogação. Isso porque não foi colocado nenhum valor, não é que você fez errado. Quando você colocar alimentar os valores, ele não vai aparecer. Quem digitou todos os valores anteriores não vai aparecer o div aqui, mas nos outros meses vai aparecer. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, já voltamos aqui para ir para os próximos passos. Daí, pessoal, tranquilo? Vocês vão fazer um pouquinho rápido, é televisão, né? Televisão não dá para perder tempo. Vamos lá para o passo 10 agora. Nós vamos repetir o procedimento anterior das células D3 e D24. Para fazer o que a gente fez lá das despesas fixas, a gente vai fazer agora para as despesas variáveis. Ou seja, a gente vai fazer a somatória das despesas, então vai fazer igual soma daqui até aqui, depois copiamos para lá. Fazemos a porcentagem da mesma maneira que a gente fez aquele arredondamento, copiamos para cá e agora vamos fazer também o total das receitas, das despesas. Ou seja, eu vou somar igual, soma esta daqui que é o total das sazonais e das fixas. E eu vou ter o resultado que vai aparecer aqui. Ou seja, eu vou somar a D14, D22 e D28 e eu vou ter a somatória entre eles, tá? Tá aqui no slide e tá o lembretinho aqui também para vocês fazerem. Dica que eu dou sempre, se está com dúvida se deu certo lá, coloque valores que você sabe que o resultado vai dar e você vai conseguir calcular, tranquilo? E agora a 12, depois de calcular o total das receitas dos outros meses, vai utilizar aquele passo que eu falei para copiar até o final. Tranquilo, gente? Vou dar um tempinho para vocês fazerem e já voltamos com a última sequência de dados.
Então, pessoal, agora os últimos passos. Para determinar o saldo do mês, o saldo está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o saldo da D9 menos a D30. O D9 o que era? A somatória de todas as receitas. A D30 é a somatória de todas as despesas. E aqui eu vou ter o saldo, obviamente, de preferência que ele fosse positivo. Tranquilo? Quando eu vou copiar aqui para o lado, vou segurar e vou trazer para o lado até o mês que me interessa, que seria exatamente o passo 14. E no passo 15, para confirmar que todos os valores aparecem com um símbolo de reais na frente, selecione todas as colunas de janeiro até dezembro que a gente fez, né? E clique no ícone lá que aparece em cima de reais, ou seja, você está produzindo que todas as células que nós selecionamos, ela vai aceitar, sempre vai aparecer na frente o número de reais, ou seja, o símbolo de reais, tranquilo? Isso para ficar mais bonitinha a tua tabela e organizada, tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa etapa e daí viemos para concluir o vídeo de hoje. Então, pessoal, agora vamos respirar, né? Muita informação para um vídeo só, professor. Mas vamos lá. Quem nunca trabalhou com planilha, você trabalhou um pouquinho, mas com o tempo vai pegando. Então, agora o que a gente vai fazer? Ó? Veja agora o preenchimento e vamos ver se todas as fórmulas vocês conseguiram fazer. Se não conseguiram, houve algum erro, vamos achar o erro e ir passo a passo para achar o erro. Ou seja, a gente vai digitar o salário de Elias, o salário da Carmen, o valor da hora extra, a venda, os valores das despesas fixas, das variáveis e das sazonais, e vamos ver se aonde eu realmente programei, que é aqui, as amarelas, as azuis, essa daqui, esta e a verde de baixo, bateu os valores. Se bateu os valores, significa que você conseguiu programar a planilha com sucesso. Caso algum dos valores deu errado, volte os passos e veja qual passo que você teve algum problema. Tranquilo, gente? Então tá, agora vamos para um outro desafio. Agora, o que você acha de construir o próprio orçamento na planilha eletrônica? É só seguir os passos que a gente conversou hoje e você vai conseguir. Ou lembre-se que é possível fazer tanto no computador quanto no smartphone. Se você não quiser fazer em nenhum dos dois, você pode também fazer numa folha de caderno. A única coisa da folha de caderno, você não vai poder fazer como a gente fez, que quando eu digitar nos próximos meses, eu já vou ter os valores prontos. Eu vou ter que fazer cada uma dessas porcentagens somatórias, utilizando uma calculadora ou na mão para conseguir fazer. Já na planilha eletrônica você vai estar pronto. Você deu um pouco de trabalho fazendo o primeiro mês, mas você vai poder utilizar até o final do ano tranquilamente esses resultados, que vai dar muito mais rápido para a gente trabalhar. O que a gente viu hoje, gente? Vimos muita coisa, não é verdade? Vimos a planilha, vimos como alimentar essa planilha, diferenciamos as receitas e as despesas e vimos como programar essa planilha. Bastante coisa, não é verdade? Ufa! Terminamos o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.